Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nesta meditação no livro de Filipenses, que traz para nós a alegria que triunfa no meio das provas. Nós estamos no capítulo 3 de Filipenses e hoje nós vamos fazer a leitura dos versículos 12 a 16, que ele nos fala de Paulo como o atleta. E ele descreve então como deve ser a nossa carreira cristã. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 16, que diz assim: prossigamos para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Nosso tema de hoje, a corrida cristã. O apóstolo Paulo, aqui nesse parágrafo, ele traz a figura do atletismo para descrever a sua vida cristã. Ele é um homem que ele tem os seus olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar ricas lições espirituais. Para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, precisava primeiro ser um cidadão grego. Ele não competia para ganhar cidadania. Assim também nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, mas porque já somos cidadãos dos céus. Nós precisamos compreender bem esse ensino de Paulo nesse texto, que ele nos fala sobre os elementos essenciais para nós ganharmos a corrida cristã e chegarmos então a receber a nossa recompensa. Em primeiro lugar, aqui no texto de 12 a 13, é a insatisfação. Pode ver, o apóstolo era veterano e prisioneiro de Cristo e ele afirma o seguinte: eu não julgo havê-lo alcançado. Então, em matéria de progresso rumo à perfeição, Paulo é um irmão entre muitos irmãos. Por ser líder, ele não deixa de ser um cristão que luta como os demais para alcançar o que Deus preparou para os seus filhos. E assim somos nós, estamos todos na mesma corrida cristã. Paulo, ele participa de uma corrida. Aí ele fala, ainda que não envergue a faixa de campeão e tampouco empunhe a taça, mas ele deve continuar correndo até que esse prêmio lhe seja atribuído. Embora ele tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do evangelho e na plantação de igrejas, Paulo ele nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. À semelhança de Moisés, ele sempre queria mais. É uma insatisfação santa. E esse é o primeiro elemento essencial para nós avançarmos na corrida cristã. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmo ao se compararem àqueles que já estão trópegos e parados. Paulo não se comparava com os outros, porque o seu padrão era Cristo. Ele ainda não chegou à perfeição, como ele disse, muito embora seja perfeito ou seja amadurecido na fé, como diz no versículo 15. Uma das características da maturidade é a consciência da própria imperfeição. O cristão maduro, ele faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar.
A luta contra o pecado ainda não terminou enquanto estivermos aqui, pois essa perfeição não se alcança na presente vida. Então nós precisamos entender que essa palavra perfeito, ela era empregada não apenas para absoluta perfeição, mas também para certo tipo de perfeição. Então era trazido como um homem, né, maduro, em contraposição a um jovem. Então descreve um homem de mente madura em posição a um principiante ou em algum estudo, né? Então aqui o que nós estamos vendo, que se aplica a nós os cristãos, que os membros, né, da igreja, os membros do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus, eles estão na mesma corrida. E tanto maduros como jovens, e eles devem continuar correndo para serem coroados como vencedores. Todos estamos, então, na mesma corrida. Então, para Paulo era uma presunção espiritual e um engano e um sinal evidente de maturidade espiritual achar que já estava perfeito, que já estava pronto e que não precisava aprender e nem seguir em frente. A igreja de Sardes julgava a si mesma uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus, como diz, ela estava morta. Já a igreja de Laodiceia, lembra-se, considerava rica e abastada, mas Jesus considerou uma igreja pobre, cega e nua. Sansão pensou que ainda tinha força quando na realidade ele perdera. O despertamento espiritual de uma igreja começa não pela empáfia, né, espiritual, mas pela humildade, pelo reconhecimento que ainda precisa buscar mais a Deus. Toda a alma vivente precisa buscar a Deus. A corrida ainda não terminou. Em segundo lugar, aqui ele fala da dedicação. O apóstolo diz: uma coisa eu faço, me dedico. Ele tinha seus olhos fixos na meta, ele não se desviava do seu objetivo. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do evangelho. Ele não se deixava distrair por outros interesses. A sua mente estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Marta, ela ficou distraída com muitas coisas, mas Jesus lhe disse que uma só era necessária. Há crentes que dividem a atenção com muitas coisas. São como uma semente lançada no espinheiro. Há muitos concorrentes que sufocam a semente, então ela não frutifica. O princípio ensinado por Paulo de uma coisa faço tornou-se uma realidade para ele. O resultado foi que centenas de milhares de pessoas se renderam a Cristo porque ele não desistiu, porque ele prosseguiu olhando para o alvo. Devemos nós também nos concentrarmos na obra de Deus como Neemias, o governador que restaurou a cidade de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Quando seus opositores tentaram desviar sua atenção da obra de reconstrução, ele respondeu: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Em terceiro lugar, Paulo também nos mostra a direção. Paulo nos mostra a necessidade de termos uma direção clara e segura na corrida cristã. Quando diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Quem corre em uma competição não olha para trás, por cima do ombro, a fim de calcular que distância já percorreu e nem como vão os seus concorrentes. Quem corre fixa os seus olhos na meta de chegada. O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado e nem quanto ao futuro. Se Paulo não esquecesse o seu passado, a sua vida seria um inferno. Como muitas pessoas vivem um inferno porque não esquecem o passado, não perdoam o seu passado. Se Paulo não abandonasse os seus pretensiosos méritos, ele não descansaria na graça de Deus. O corredor que olha para trás, ele perde a velocidade, a direção e a corrida.
Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, diz Lucas 9:62. Olhar para trás traz um saudosismo do passado e isso é muito perigoso. Lembra a mulher de Ló? Por ter olhado para trás quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim a orientação divina, foi transformada em estátua de sal. O povo de Israel voltou atrás quando os espias foram conhecer a terra. Quarto lugar, Paulo aqui fala sobre determinação. Paulo ensina outro princípio para o sucesso nessa grande corrida, quando ele diz, prossigo para o alvo. Esse verbo usado aqui no versículo tem sentido de esforço intenso. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo a sua presa. Um indivíduo que não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros ou torcendo nos jogos. Um atleta bem-sucedido entra no jogo e se demonstra determinado a vencer. Então, é para isso que nós precisamos entender. Assim deve ser a nossa corrida. Paulo era um homem determinado no que fazia. Antes de conhecer a Cristo, determinado na perseguição à igreja. Agora, seguindo a Cristo, ele diz que os crentes devem ter a mesma determinação, lutar pela igreja, lutar pelo reino de Deus que tem nos ajudado. Paulo busca com tanta determinação o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, que seja assim conosco mesmo. Que lembremos que a nossa corrida ainda não terminou. Nós devemos nos empenhar com todas as forças. Nós devemos ser disciplinados. Todos nós ainda não somos perfeitos. Nós devemos buscar em Deus, corrermos, andarmos até que a gente alcance aquilo que Deus prometeu para nós. Então devemos permanecer, correr com disposição para vencermos a corrida, obedecermos as regras. Então, a importância de nós, os cristãos, lembrarmos das regras espirituais que se encontram na palavra de Deus. E isso é o que o atleta faz. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas que Deus deu. Um dia todo cristão vai encontrar-se diante do tribunal de Cristo. Lembra? E os juízes olímpicos entregarão os prêmios. Se nos disciplinarmos a obedecer às regras de Deus, receberemos o prêmio. Cada atleta é julgado pelo júri. Um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas não chegarão ao fim por não levarem as regras de Deus a sério. Devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado e olharmos firmemente para Jesus, pois Ele é o nosso alvo, a nossa coroa. Que Deus abençoe você, amado. E até segunda-feira com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.